Uma pessoa invejosa é aquela que se incomoda com o sucesso dos outros. Ela não se alegra com o que tem, mas se entristece pelo que o outro tem. Um invejoso nunca é feliz porque está sempre buscando o que não lhe pertence. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e no vídeo de hoje iremos comentar a lição de número 11 da classe de jovens com o tema Proteção contra a inveja. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Vamos para o comentário da lição de hoje. O texto bíblico principal está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Acompanhem a leitura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O resumo da lição diz o seguinte, lição escrita pelo querido pastor Marcelo Oliveira, diz o seguinte: o jovem cristão não pode deixar-se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Portanto, a lição de hoje, ela vai trabalhar sobre como o jovem cristão deve fazer para se proteger o seu coração contra a inveja. Vamos verificar pela palavra de Deus que quando a alma do homem, do jovem, está inquieta, quando está perturbada, o corpo padecerá, o corpo vai adoecer. E nesse sentido, a palavra de Deus, ela é um remédio, um antídoto maravilhoso que nos protegerá desse sentimento maligno, desta obra da carne. Constataremos também nesta lição que a inveja se trata de uma obra da carne descrita pelo apóstolo Paulo lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, a inveja está relacionada como sendo uma obra da carne. A inveja também ela é descrita pelo apóstolo Tiago no capítulo 3, lá no versículo 14 ao 16. A inveja ela é tida como sendo uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Veja que a inveja ela tem origem no inimigo das nossas almas. A inveja é um sentimento maligno e que gera muitos outros males e consequências terríveis, conforme verificaremos na lição de hoje. Outro ponto importante que precisamos destacar com os nossos alunos é que a paz interior, a paz em Deus, é um bem muito precioso, é caríssimo, é de um valor inestimável. E essa paz interior, essa paz de espírito, ela não se encontra em coisas materiais, em bens materiais. Também esta paz de espírito, eu não passo na farmácia e compro ela, adquiro ela. Não. Esta paz de espírito, ela está somente no Senhor Jesus, no nosso bem maior que possuímos, que é o nosso Deus. O Senhor, ele é o príncipe da paz. Ele é o tesouro oculto que alguém encontrou e comprou aquele terreno e possuiu aquele bem. Portanto, veja que o tesouro que temos maior é essa paz interior, essa paz advinda do príncipe da paz, o Senhor Jesus. E esta paz, nós iremos perceber pela leitura desta lição que é essa paz que nos faz vencer este sentimento, esta obra da carne, a inveja. Outro fator a se destacar na lição de hoje é que existem 5 grandes inimigos desta paz interior. Pelo menos 5 inimigos são elencados nesta lição de hoje. Precisamos identificar quais são esses inimigos para que possamos combatê-los e vencê-los. E esses inimigos, eles se manifestam contra essa paz interior e podem habitar em nós. Esses inimigos são
a avareza, a ambição, a inveja, a ira e o orgulho. São 5 inimigos que estão relacionados diretamente com a inveja e que, portanto, se posicionam contrários à paz interior. Se nós vencermos esses 5 inimigos, certamente nós iremos viver em paz nos nossos relacionamentos interpessoais, sejam relacionamentos em casa, sejam relacionamentos que envolvam pessoas do nosso convívio de fé, ou mesmo pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, a mesma moral, a mesma ética que nós professamos. Estamos falando das pessoas ímpias, daquelas que são descrentes. E a lição também trabalha este conceito de como nós devemos nos relacionar com as pessoas que não fazem parte do nosso convívio de fé. Bom, o primeiro tópico da lição diz o seguinte: um conselho contra a inveja. Nós temos este conselho na palavra de Deus. O sábio escritor, ele nos oferece um antídoto poderoso, conselhos maravilhosos, sábios, que certamente blindarão o nosso coração contra a inveja. É um verdadeiro escudo protetor contra este sentimento terrível. O comentarista, ele nos apresenta primeiramente Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que é o texto bíblico principal da lição de hoje. Nesse Provérbios 14, versículo 30, nós temos o coração do sábio e nós temos o coração do invejoso. O texto diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne. O que o sábio está nos aconselhando é que preservar um coração sábio nos fará ter saúde física, uma alma contente, uma alma alegre. Uma pessoa que tem paz de espírito, ela terá saúde física. É isto que a palavra de Deus está nos trazendo. Por outro lado, a pessoa que nutre a inveja no seu coração, ela adoecerá, porque a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela é a podridão dos ossos. O que nós temos aqui? Nós temos o sábio nos orientando a protegermos o nosso coração deste sentimento maligno que é a inveja, para evitar que adoecemos no corpo. Ou seja, são sentimentos na alma, são problemas emocionais que levarão o corpo físico a adoecer, a padecer aquilo que a psicologia chama de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimentos, causados por emoções, causados por sentimentos ruins que se alojam na alma do ser humano. Por exemplo, nós estamos falando aqui da inveja. A inveja é uma obra da carne. A inveja nós já vimos que tem origem no maligno. A inveja, ela é gerada, ela foi causada pelo diabo e, portanto, nós temos aqui um sentimento muito ruim, um sentimento mau que, se alojado e permitido na alma pelo homem, pelo jovem, isso trará consequências para o corpo físico. É isso que Provérbios está dizendo, que a inveja é a podridão dos ossos. Veja que inveja é um sentimento abstrato, é um sentimento que tem relação com a alma. A alma é a sede das emoções. É um sentimento que, se ele for tolerado, se ele for permitido por nós, isso vai trazer consequências físicas para o corpo. Muitas pessoas, elas estão doentes com doenças
físicas com doença no corpo por conta de emoções, por conta de sentimentos ruins que estão alojadas lá na alma. E a inveja é um desses sentimentos ruins que trazem males terríveis, que trazem comprometimentos para a saúde do homem. Foi William Shakespeare que disse o seguinte: e o invejoso, ele toma veneno e espera que o outro morra. O maior prejudicado é o próprio invejoso. O invejoso, ele toma veneno e ele senta esperando que a pessoa alvo da sua inveja é que sofra os males do veneno, mas não. A pessoa invejosa, ela adoece na sua alma, a pessoa invejosa adoece no seu espírito, a pessoa invejosa, ela adoece no seu corpo. Por isso que são doenças psicossomáticas. Nós precisamos, portanto, ter o nosso coração guardado, protegido, escondido em Deus, para que esse sentimento ruim, ele não tome conta da nossa vida, causando doenças físicas, doenças que às vezes tratadas com certos medicamentos não resolvem, porque o problema está lá na alma do ser humano. São problemas emocionais e por essa razão a palavra de Deus está nos orientando a que nós protejamos o nosso coração com alegria, com um sentimento de paz interior, para que tenhamos saúde plena. O segundo subtópico do primeiro ponto diz o seguinte: não tenha inveja do pecador. A palavra de Deus, no capítulo 23 de Provérbios, nos ensina a não termos inveja do pecador. O jovem cristão, ele não pode ter inveja de pessoas que vivem escarnecendo de Deus, de pessoas pecadoras que vivem uma vida desregrada, uma vida sem limites. Nós não podemos invejar a liberdade sem limites. Às vezes o jovem cristão, ele fica com um sentimento de inveja de outros jovens que vivem a vida a seu bel prazer, que não têm controle algum sobre suas ações, que vivem uma vida sem limites, praticam o que lhe vem à cabeça e não há nenhuma restrição. Jovem, não inveje o pecador, o jovem pecador. Não tenha inveja do jovem prostituto. Não tenha inveja do jovem que vive uma vida de pecado, de fornicação, de bebedeiras. Não viva querendo ter a vida do outro, que não agrada a Deus. Antes, nós devemos nos inspirar, buscar inspiração em pessoas que servem o Senhor, que agradam a Deus. Portanto, a lição, ela está nos orientando nesse sentido, para que venhamos mergulhar no temor do Senhor. Você precisa buscar esse temor de Deus, essa sabedoria em Deus, para que o seu caminho seja construído a partir de uma senda justa, de uma vereda, de um homem piedoso, de um jovem piedoso. Fazendo isso, o seu futuro será abençoado. O seu futuro, ele será promissor, porque você teme a Deus e não tem inveja do pecador. Portanto, nós podemos encerrar este segundo tópico da lição dizendo: fique longe de influências ruins, fique longe de pessoas pecaminosas, se afaste dos invejosos, se afaste do jovem que está influenciando você para o mau caminho, para o caminho das drogas, para o caminho da prostituição, para o caminho do mundanismo, do materialismo, das filosofias contrárias à palavra de Deus. Se afaste dessas pessoas.
se aproxime de jovens crentes, de jovens piedosos, se aproxime de jovens que gostam de orar, de ler a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor. Faça como Daniel, tenha amigos da oração, Ananias, Misael e Azarias. O terceiro ponto da lição diz o seguinte: não tenha inveja da pessoa violenta. Nós aprendemos já que a inveja adoece o corpo. O segundo ponto, nós não podemos invejar o pecador. E agora a palavra de Deus nos orienta a não ter inveja da pessoa violenta. Nós não podemos, de forma alguma, seguir pessoas que são violentas, pessoas truculentas, pessoas grosseiras, ríspidas, jovens que usam de violência com outros jovens, jovens que são violentos com seus próprios pais, que não respeitam pai, que não respeitam mãe, que não respeitam os irmãos, que não respeitam suas lideranças, que não respeita professor em sala de aula, que não respeita as autoridades constituídas. Afaste-se desses jovens. Nós não podemos ter inveja de pessoas violentas, de pessoas que não temem a Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 24 na linguagem de hoje: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Por que é que você vai estar sentado na roda dos escarnecedores? Por que que você vai se deter no caminho dos pecadores? Por que que você vive no conselho dos ímpios? Veja o que a palavra de Deus está dizendo: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. O que a Bíblia está dizendo não é para você não ter amizade com ímpios, com pecadores. Necessariamente não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode ser influenciado por essas amizades, por pessoas más. Olha o que a Bíblia está dizendo: nem procure ter amizade com eles. Por quê? Por que eu não posso ter amizade com essas pessoas? Porque eles só pensam em violência. Quando se reúnem é para falar de pornografia, quando estão juntos é para tentar fazer o mal às pessoas, ferir as outras. Você não pode se envolver com essas pessoas se você não pode influenciá-los, se você não tem a capacidade de mudar os seus pensamentos pela palavra de Deus. Não se envolva com elas. Você precisa sair fora dessas amizades. Você precisa se afastar das pessoas violentas. Provérbios está nos dando o caminho da sabedoria. Veja que nós precisamos aqui aprender a colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus e nos trilhos da sabedoria. Olha só quantos conselhos sábios a palavra de Deus está dando para o jovem ser feliz e ter uma vida próspera e viver muito e ter uma vida longa aqui na terra. A advertência do sábio aqui é para se evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a acrescentar, a não ser as práticas baseadas na maldade e na perversidade. É aquilo que eu disse agora há pouco. É aquilo que eu já comentei aqui. Se você não tem capacidade para influenciar os perversos, afaste-se. Se você não tem capacidade para fazer com que essas pessoas venham a Cristo, venham a Deus, caia fora. Senão você mesmo se tornará um perverso, um impiedoso, um ímpio e um jovem que se afastará de Deus. Portanto, aqui nós temos conselhos maravilhosos para que não tomemos por inveja pessoas que são pecadoras e os jovens violentos. O segundo ponto da lição diz o seguinte: o que é o vício da inveja? O que é o vício da inveja? Nós vamos aprender o conceito que é apresentado pelo comentarista. Veremos que a inveja gera o ódio e o autoexame contra a inveja. Muito bem, o conceito.
A palavra inveja, ela procede de um verbete latino, né? De um termo latino, invidere, que significa olhar mal. Então, a inveja é uma obra da carne, a inveja é uma ação de olhar para o outro e querer o que o outro tem, no sentido de olhar mal, né? Veja que a inveja é necessariamente a pessoa buscar o que o outro tem porque ela é infeliz pelo que ela não tem. Ela é infeliz pelo que ela não tem. Ela é descontente também pelo que ela tem. O que ela tem não satisfaz, então ela busca o que o outro tem. Aqui mora um grande perigo, reside um perigo muito grande que pode gerar males terríveis, consequências nefastas, conforme veremos nos exemplos colocados aqui pelo comentarista da lição. A inveja, portanto, ela é uma obra da carne e se torna um vício. Ela é uma obra da carne e se torna um vício. Olha o que o comentarista ele nos apresenta aqui. Geralmente, a inveja desperta a ambição a respeito das qualidades ou das conquistas dos outros. A inveja, ela gera um outro pecado. A inveja acaba gerando a ambição pelo que as outras pessoas têm de qualidades, ou mesmo pelo que elas construíram, conquistaram com o trabalho, com o esforço, com o suor, ou mesmo porque Deus as abençoou. E se Deus abençoou, o que nós temos a ver com isso? Se Deus quis abençoar, glória a Deus. Pessoas que têm inveja dos talentos dos outros. Pessoas que têm inveja dos dons espirituais que os outros têm. Meu Deus do céu. A palavra de Deus está nos ensinando que nós não podemos olhar mal, ter inveja. Que nós não precisamos ter ambição pelo que os outros conquistaram ou pelo que Deus entregou de bênção a essas pessoas. Há alguns que invejam porque outros cantam bem, outros invejam, ambicionam, porque outros pregam bem, porque alguém tem um dom natural de tocar algum instrumento muito bem, é um excelente músico, outros têm inveja. Não, nós não podemos ter esse sentimento jamais. Nós precisamos bloquear as nossas emoções, o nosso coração, blindar com a palavra de Deus para impedir que a inveja ela assente-se no nosso coração e assuma o papel de protagonista na nossa vida. O invejoso, ele vai ser identificado com facilidade. O invejoso, ele é identificado pelas suas palavras, pelos seus sentimentos, né? O invejoso ele sempre vai ser identificado por suas ações também. Muito cuidado. O segundo subtópico do ponto 2 diz o seguinte: a inveja gera o ódio. A inveja gera outros males. Olha só, que coisa terrível. A inveja ela acaba produzindo outros pecados, outros males. Como eu já disse, a inveja pode gerar ambição, a inveja pode gerar ciúme, a inveja pode gerar ódio, a inveja pode gerar, inclusive, assassinato. Olha o que diz Gênesis, a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 4, relata o episódio em que Caim matou o seu irmão exatamente por causa da inveja que ele nutria pelo seu irmão. A Bíblia diz que Abel, ele ofereceu sacrifício ao Senhor do seu rebanho, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Depois, a Bíblia diz que Caim, o seu irmão mais velho, ofereceu também, ofereceu ali ao Senhor um culto, e naquele culto ele ofereceu
daquilo que ele havia produzido na sua lavoura. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim nem da sua oferta. O problema ali não era a oferta em si, porque a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta. Depois também a Bíblia nos afirma que o Senhor não se agradou de Caim e, por conseguinte, não se agradou também de sua oferta. Observe que foi Abel, com a sua vida, com a sua conduta, com o seu coração, que agradou o Senhor. A vida de Abel, o comportamento de Abel, as ações de Abel agradavam a Deus. Abel tinha um comportamento de um homem que tinha temor do Senhor, que tinha sabedoria, que era piedoso e que, quando ele ofertou a Deus, ele ofertou com esse coração. Já Caim, ao ofertar ao Senhor, ele nutria uma vida de inveja, o seu coração era maligno, o seu coração era perverso, o seu coração era mau. E a inveja gerou em Caim o ódio. E depois do culto, ele assassinou o seu irmão. Ele havia terminado de cultuar. Havia terminado de realizar a prática religiosa. A liturgia havia terminado. Saiu da liturgia, saiu do ambiente do culto e foi assassinar o seu irmão. Olha como que a inveja pode causar transtornos, problemas terríveis no seio de uma família. Essa família, ela foi abalada por um assassinato, por uma morte premeditada, planejada, orquestrada, que começou a partir do sentimento da inveja. Professor de escola dominical, ensine seus jovens a dominar o seu coração pela palavra de Deus e não permitir que uma fagulha sequer de inveja se assente no coração, mas que passemos a observar como que está a nossa vida interior. Nós temos aqui, além do exemplo de Caim e Abel, o exemplo de Jacó e Esaú. Veja o exemplo do filho pródigo e do seu irmão. O irmão mais novo, o filho pródigo, quando retornou, quando se arrependeu dos seus caminhos, dos seus pecados e voltou para a casa do pai, o pai correndo o abraçou, mandou matar um novilho cevado, trocou as suas vestes, colocou anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e deu toda aquela recepção calorosa que deveria ser, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diz a Bíblia que o irmão mais velho, ele, tomado por um sentimento de inveja, um sentimento ruim, dominou o coração daquele moço, e então ele ficou entristecido com o retorno do seu irmão. Ele não estava alegre com a volta do seu irmão. O coração daquele moço foi dominado por um sentimento muito ruim, porque algo de bom estava acontecendo com o seu irmão. Talvez estivesse pensando ele que o patrimônio do seu pai viesse mais uma vez a ser dividido e ele perderia com isso. Não sei. Mas o certo é que a inveja tomou de conta do coração daquele moço. E veja que os 3 exemplos que nós demos aqui têm relação com irmãos. Caim matou o seu irmão Abel. Olha a inveja no seio da família de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú. Olha a inveja que envolvia dois irmãos. Ali na parábola do filho pródigo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus está nos advertindo a não termos inveja pelo ímpio, inveja do pecador, do homem violento. Mas aqui os exemplos nos apontam para a inveja dentro do nosso convívio evangélico, dentro do nosso convívio eclesial, dentro da nossa congregação. Tenhamos muito cuidado com isso. O terceiro subtópico da lição diz o seguinte: o autoexame contra a inveja. O que é isso aqui? O comentarista está nos chamando a atenção para fazermos uma autoanálise
A autoanálise é o ato de olhar para dentro de nós, não é olhar para os outros. Nós não somos detetives de pecado de ninguém. Nós não fomos constituídos para investigar a vida alheia e os seus pecados. Não, nós precisamos fazer uma análise da nossa própria vida. Na Santa Ceia, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, capítulo 11, que nós devemos examinar-nos a nós mesmos, que devemos fazer essa autoinvestigação, essa autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame contra a inveja. Aqui nós devemos fazer uma investigação se o nosso coração também, se lá no fundo do nosso coração, lá num cantinho dele, não tem um sentimento de inveja por alguém, hein? Nós devemos fazer essa autoanálise. A inveja é uma obra da carne e todos nós estamos sujeitos a essa obra da carne, porque temos ainda uma natureza pecaminosa, mas nós precisamos crucificar o velho homem todos os dias. Precisamos crucificar os nossos desejos, as nossas paixões. Não foi isso que Cristo disse? Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deve ser uma crucificação diária, uma autoavaliação diária. Olha só o que o comentarista ainda nos diz. Por isso, precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra. Sim, em meditação na palavra de Deus, para que possamos constatar, identificar se há algum indício de inveja. O salmista, no Salmo 139, Davi, nos versículos 23 e 24, ele diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Olha só, o salmista está fazendo uma autoanálise e pedindo para que o Senhor faça essa autoanálise, pedindo para que o Senhor faça essa investigação, aliás, no seu coração. Mas isso partiu dele, isso é um autoexame. É quando nós, em uma conversa com Deus, pedimos: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, e veja se não há alguma inveja. E se houver, se você constatar que há um sentimento de inveja, procure remover, arrancar pela raiz esse mau sentimento, porque a inveja, ela é terrena, a inveja é animal e ela é também um sentimento maligno, diabólico, conforme Tiago capítulo 3, versículo 16, 14 ao 16. O terceiro e último ponto da lição diz o seguinte: protegendo-se contra a inveja. Como que eu devo proteger o meu coração, a minha vida contra a inveja? O comentarista diz o seguinte: vivemos num mundo em que vamos encontrar e até mesmo estabelecer algum nível de relacionamento com diversos tipos de pessoas. Na igreja, com pessoas crentes; fora da igreja, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, estudantil, acadêmico, nos relacionaremos com pessoas de todas as espécies, no sentido de pessoas que têm as suas diversas culturas. E aí nós precisamos nos atentar, porque nesses relacionamentos nós nos depararemos com pessoas injustas, com pessoas perversas, com pessoas impiedosas, com pessoas invejosas também, com pessoas violentas, com pessoas más. E é nesse ambiente que nós precisamos verificar que o nosso coração é um coração remido. Nós somos nova criaturas e precisamos colocar em prática a sabedoria de Provérbios e não nos aconselhar com essas pessoas e não nos deter no caminho desses pecadores e nem nos assentar e compartilhar com a vida escarnecedora desses ímpios. Precisamos buscar a sabedoria de Deus escrita nos livros sapienciais, na palavra do Senhor, e vivermos uma vida como sal e luz da terra.
fazendo com que sejamos farol para essas pessoas que estão em trevas. Elas é quem devem buscar em nós o conhecimento, a sabedoria. São elas que devem ser influenciadas por nós. São elas que devem buscar em nós conselhos e não o contrário. O segundo ponto diz o seguinte: não deseje o estilo de vida do violento. Conforme nós já vimos, nós não podemos de forma alguma, hipótese alguma, buscar no homem violento o exemplo para a nossa vida prática. O que nós temos aqui nesse ponto da lição? O comentarista falando que os produtores intelectuais, os influenciadores digitais, que têm influenciado muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm buscado a manutenção de suas ideologias, de suas práticas, exatamente na vida do jovem, na vida do adolescente. Eles veem no coração do jovem e do adolescente, eles veem nesses corações um campo extraordinário para eles trabalharem suas ideias. O coração do jovem e do adolescente é uma massa que os produtores intelectuais, os influenciadores digitais buscam para imprimir as suas ideias, para fazerem também a manutenção de suas ideologias contrárias à palavra de Deus. Por isso, jovem, muito cuidado. Você é alvo. Você é alvo dessa gente que não teme a Deus. Esse pessoal busca em você uma massa de manobra para influenciar os seus ideais. A palavra de Deus deve ser o seu farol. A palavra de Deus deve ser a sua bússola que vai guiar os seus pensamentos, as suas ideias e os seus passos. Não seja influenciado por influenciadores digitais que não temem a Deus. Muito pelo contrário, eles são pessoas que têm um propósito nessa vida, nessa engrenagem desse sistema pecaminoso mundano. Eles são usados pelo diabo, eles são usados pelo maligno para influenciar você. Mas você está sendo orientado pela palavra de Deus. Você tem nos seus pais, nos seus familiares, um suporte maravilhoso. Na escola bíblica dominical, através do seu professor, que é o seu orientador, um dos seus orientadores para a vida eterna, o seu pastor, o seu líder, enfim. Tome exemplo com pessoas que podem abençoar a sua vida. Seja influenciado por homens e mulheres de Deus que lhe ajudarão. Olha os exemplos que estão em Hebreus capítulo 11, os heróis que são postos ali em uma galeria, os heróis da fé. Tome como exemplo esses homens, essas mulheres. Tome como exemplo, na atualidade, homens e mulheres de Deus, pastores, pregadores, influenciadores que temem a Deus. Sejam influenciados por estes. E por fim, para finalizar a lição, tenha um coração sábio. Você vai proteger o seu coração contra a inveja quando você colocar em prática um estilo de vida sábio, a partir da palavra de Deus, dos conselhos sábios da palavra de Deus, e não desejando o estilo de vida do homem violento e do homem pecador. Também, dessa forma, você vai buscar na palavra de Deus essa proteção contra a inveja, tendo um coração sábio. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria, conforme nós já temos observado ao longo dessas lições. O livro de Provérbios é um manual de vida prática, é um manual de ética, é um manual de vida espiritual, é um manual de sabedoria para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Seja uma bênção onde você estiver. Não tenha inveja nem ambição daquilo que os outros têm. Seja você mesmo.
Ore ao Senhor, busque a Deus e Deus te dará dons, talentos extraordinários. Deus te dará bênçãos também materiais aqui na terra, para que você possa também abençoar a muitas outras pessoas. Chegamos ao final de mais uma lição, agradecendo a Deus por sua companhia até agora aqui conosco. Muito obrigado, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deus te abençoe, eu espero por você no próximo vídeo aqui no canal e queremos agradecer, aproveitando a oportunidade, a todos os novos inscritos que estão chegando, tá bom? Permaneça conosco aí, Deus tem nos abençoado e nos fará também crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.